Ora bom, vou apresentar um estudo que tem a ver com stress, burnout e avaliação cognitiva em professores de ensino superior. Mas antes de mais, gostava de começar por apresentar o nosso grupo de investigação, que desenvolve estudos em 3 domínios, na área do rendimento, na área juvenil e na área laboral. E, portanto, hoje o estudo que vou apresentar tem a ver com a área laboral. Estes são os membros efetivos do grupo de investigação, as pessoas que têm vindo a desenvolver trabalhos neste grupo de investigação, e estes são os membros colaboradores. Bom, 2 ou 3 notas introdutórias em relação ao estudo do stress ocupacional, neste caso em professores universitários. Ele é um tema relevante e que tem vindo a ganhar relevo e importância na literatura, devido principalmente às transformações que têm vindo a ocorrer nesta classe profissional e que têm vindo a colocar estes profissionais com maior pressão laboral. E, portanto, hoje em dia está até incluída no grupo das profissões de alto risco, devido aos efeitos que têm vindo a ser descritos ao nível da saúde física e mental, tendo também efeitos na qualidade de vida dos próprios professores. Apesar destas investigações, ainda não há muitos estudos a nível internacional e esse caso ainda é mais evidente em Portugal com esta classe profissional. O estudo que vamos hoje apresentar, para além de ter o objetivo de compreender qual é a realidade hoje em dia no exercício da atividade profissional nesta classe, também foi elaborado tendo por base este modelo, um modelo teórico, um modelo transacional de Lazarus e Folkman. E, portanto, procuramos estar muito centrados na questão da avaliação cognitiva e a importância que isso tem na adaptação dos professores ao mundo laboral. Bom, os objetivos mais específicos deste trabalho, por um lado, uma área mais descritiva, em que examinamos a frequência e a prevalência de algumas dimensões psicológicas associadas ao exercício da atividade profissional, o nível global de stress, os índices de burnout. Procuramos também identificar as principais fontes de stress geradoras de stress ocupacional. Depois, dentro daquilo que eu vinha a dizer há pouco em relação ao modelo transacional, procuramos então ver qual é a importância dos processos de avaliação cognitiva ao nível do stress e do burnout. Procuramos também verificar que tipo de associações é que existiam entre os processos de avaliação cognitiva primária e secundária. E, finalmente, no último objetivo, procuramos analisar as variáveis preditoras da experiência de burnout. Bom, a amostra foi constituída por 333 professores universitários, com idades em média de 42 anos. Depois, a esmagadora maioria eram de sexo feminino. O estado civil também, a maioria eram casados. E, a nível do grau académico, também a grande maioria tinham já o seu doutoramento concluído. Em termos dos instrumentos utilizados para este estudo, em primeiro lugar foi colocada uma ficha demográfica, onde obtivemos dados sobre sexo, idade, estado civil, enfim, e outras variáveis mais relacionadas com as questões laborais. Depois utilizamos a tal escala direcionada para o modelo transacional, que tem a ver com a escala de avaliação cognitiva, em que aqui neste caso analisamos então os processos de avaliação cognitiva ao nível primário, que é a importância que os professores atribuem à sua atividade profissional e até que ponto é que eles veem a sua atividade como mais ou menos ameaçadora e mais ou menos desafiante. E também uma escala de avaliação cognitiva secundária, onde se analisou a percepção de controle e o potencial de coping dos professores face à sua atividade laboral. Depois, também utilizamos uma escala de stress, que tinha 2 partes. Uma parte para analisarmos o stress geral, enfim, o stress que as pessoas sentem na sua atividade laboral no dia-a-dia. E depois, uma segunda parte em que procurávamos então analisar 8 fatores específicos de stress. No caso dos professores, o stress que foi avaliado com este instrumento tinha a ver com a desmotivação dos alunos, o excesso de trabalho, o trabalho burocrático e administrativo, a carreira profissional, as relações no trabalho, as condições de trabalho, a produtividade científica e a pressão inerente a conciliar a vida pessoal e profissional. Portanto, foram 8 fatores de stress que foram avaliados. Depois, finalmente, utilizamos uma escala de burnout, neste caso a escala de Maslach, adaptada para o ensino, para os professores, e analisamos aqui 3 dimensões, que são as dimensões habitualmente avaliadas no próprio modelo, que é a exaustão emocional, enfim, o sentimento de sobrecarga e de exaustão emocional que os professores sentem devido às exigências do trabalho.
A despersonalização, que mede as respostas mais frias ou impessoais ou mesmo negativas do professor, passa àqueles a quem dirige os seus serviços, normalmente os alunos. E a realização pessoal, enfim, o sentimento de competência profissional e de sucesso que o professor sente no seu trabalho. Bom, em relação então ao primeiro grande objetivo, como é que estavam as prevalências de stress e de burnout? Portanto, os dados indicaram, de facto, valores bastante elevados, em termos daquilo que é o stress elevado e bastante stress, enfim, acima dos 70%, que é um dos valores mais elevados que nós encontramos até hoje nos vários estudos que realizamos. Depois, em relação às fontes específicas de stress, que tem a ver com o questionário que avaliava as 8 dimensões de maior pressão, os dois grandes fatores de stress para os professores tinham a ver com o excesso de trabalho, esta dimensão, e depois, também relacionado com isto, a pressão que os professores sentiam para uma maior produtividade científica. Estes valores acima dos 70%, enquanto geradores de elevado stress para o total da amostra. Em relação à prevalência de burnout, das 3 dimensões avaliadas pela escala da Maslach, de facto, a dimensão de exaustão emocional à volta dos 15%, também é um valor bastante significativo em relação a outros estudos, e depois 9% com baixa realização pessoal e com valores residuais de despersonalização. Depois procuramos então analisar, em relação à nossa amostra, a importância das variáveis centradas nos processos de avaliação cognitiva. E, portanto, aquilo que nós procuramos ver foi, em primeiro lugar, se professores que sentiam a atividade como mais ameaçadora, face a professores que sentiam essa atividade como não tão ameaçadora, se isso equivalia a uma experiência diferente em termos do stress e do burnout. E os dados foram bastante abrangentes deste ponto de vista, ou seja, praticamente todos os fatores de stress foram avaliados como mais estressantes pelas pessoas que sentem maior ameaça, nomeadamente excesso de trabalho, trabalho burocrático e administrativo, a carreira profissional, as relações de trabalho, as condições de trabalho, a produtividade científica e a tal conciliação entre a vida pessoal e profissional. Das 3 dimensões de burnout, também 2 delas foram mais elevadas nos professores com alta ameaça, a exaustão emocional e a despersonalização. Em relação à distinção que fizemos entre pessoas que avaliavam a atividade como mais desafiante, menos desafiante, também os dados aqui são bastante abrangentes, ou seja, de facto, as pessoas que sentem menor desafio na sua atividade profissional, em praticamente todos os fatores de stress, eles sentiram maior pressão laboral. E, neste caso, estes efeitos ainda são mais abrangentes ao nível do esgotamento, do burnout. Das 3 dimensões avaliadas, de facto, as pessoas com baixo desafio sentiram maior exaustão, maior despersonalização e, inversamente, menor realização pessoal. Portanto, isto em relação aos processos de avaliação cognitiva primária. Em relação aos processos de avaliação cognitiva secundária, no primeiro caso, o confronto, que é a percepção que os professores têm de terem capacidade para lidar com as exigências do seu trabalho. Também os dados são muito claros. As pessoas que sentem menor confronto para lidar com as exigências do trabalho sentem maior pressão laboral em praticamente todos os fatores avaliados de stress, novamente, e estes efeitos também são generalizados para o esgotamento. Portanto, também estes professores sentem maior exaustão, maior despersonalização e menor realização pessoal. Em relação à percepção de controle, que avalia até que ponto é que os professores sentem terem capacidade para que aquilo que acontece no seu trabalho depende da sua capacidade, que eles têm capacidade, têm recursos para, e depende de si, lidarem com as exigências do trabalho e não os fatores externos a si, os dados também foram muito evidentes. Ou seja, pessoas que sentem menor controle face ao seu trabalho, sentem maior stress, também uma vez mais em praticamente todos os fatores avaliados pelo instrumento de stress, e também sentem maior exaustão, maior despersonalização e uma vez mais menor realização. E, portanto, os dados são muito evidentes em relação à importância dos processos de avaliação cognitiva primária e secundária, tornando evidente que estes fatores são muito importantes na adaptação ao mundo do trabalho. O outro objetivo também fundamental deste estudo foi perceber se havia algum tipo de relação entre os processos de avaliação cognitiva ao nível primário e ao nível secundário. E os dados também foram muito interessantes, porque na realidade
cruzando a avaliação cognitiva primária, neste caso, a percepção de ameaça com uma dimensão da avaliação cognitiva secundária, neste caso a percepção de confronto, aquilo que nós verificamos é que professores que sentem a sua atividade como menos ameaçadora sentem também maior confronto face à atividade profissional. Pelo contrário, os professores que sentem menor confronto também sentem maior ameaça. E, portanto, esta relação faz sentido face aos processos de avaliação cognitiva primária e secundária. Do mesmo modo, também professores que sentem a sua atividade como menos ameaçadora sentem maior controle face ao trabalho, enquanto que professores com uma maior ameaça sentem menor controle face ao trabalho. Isto em relação à percepção de ameaça. Em relação à percepção de desafio, os dados também vão no mesmo sentido, ou seja, professores que sentem menor desafio face ao trabalho, na sua esmagadora maioria, também sentem baixo confronto, enquanto que professores que sentem maior desafio face ao trabalho também percepcionam maior confronto na sua atividade profissional. Do mesmo modo, professores com maior percepção de desafio também sentem maior controle face ao trabalho, enquanto que professores com maior desafio sentem maior controle face ao trabalho. E, portanto, estes dados, em geral, demonstram realmente a grande associação entre os processos de avaliação cognitiva primária e secundária. Faz sentido, por isso, avaliarmos em conjunto estas duas dimensões nos estudos sobre stress. Finalmente, na última área avaliada neste trabalho, fomos procurar ver, então, que variáveis poderiam explicar as três dimensões do burnout, que é uma reação crónica face ao stress laboral. E então os dados permitiram verificar um primeiro aspecto que deve ser realçado, é a maior capacidade dos fatores de stress e dos processos de avaliação cognitiva para explicarem a exaustão emocional, neste caso com 39%, e portanto aquilo que se verifica é que a exaustão emocional é explicada pelo conjunto destes 4 fatores de stress, ou seja, maior excesso de trabalho, maior pressão nas relações de trabalho, maior pressão face à produtividade e à vida pessoal e profissional, estão associadas a uma maior exaustão emocional. Do mesmo modo, em relação aos processos de avaliação cognitiva primária, uma maior ameaça também está associada à exaustão emocional, enquanto que uma menor percepção de desafio também está associada à exaustão. Finalmente, nos processos de avaliação cognitiva secundária, a percepção de confronto foi significativa e também menor percepção de confronto está associada a maior exaustão emocional. Bom, no caso da despersonalização, aqui é 13% e não 31%, 13%, 19%, os valores que são explicados pelo stress e pela avaliação cognitiva. Ou seja, neste caso, a despersonalização foi explicada por maior stress associado à desmotivação dos alunos e pelas relações laborais. Também uma maior percepção de ameaça e uma menor percepção de desafio explicaram a despersonalização. Neste caso, os processos de avaliação cognitiva secundária não foram significativos no modelo final. Finalmente, no que diz respeito à realização pessoal, apenas duas dimensões emergiram enquanto significativas. Por um lado, de facto, menor stress face à desmotivação dos alunos explicaram uma maior realização pessoal, com 9% de variância explicada, e depois os processos de avaliação cognitiva primária não foram significativos, mas foi, neste caso, a avaliação cognitiva secundária, ou seja, uma maior percepção de confronto dos professores face ao seu trabalho explica uma maior realização pessoal, e o modelo final explicou 18%. Bom, em síntese, os dados permitiram-nos verificar realmente, dentro daquilo que nós esperávamos face aos outros dados da literatura, porque há valores muito significativos de stress e de burnout, ou seja, para mais de 70% esta atividade é experienciada como muito estressante, e dentro dos níveis de burnout, a dimensão de exaustão emocional, quase com 15%, também é um valor bastante significativo. Outro aspecto também a realçar é que os processos de avaliação cognitiva mostraram que a atividade foi menos gratificante para os profissionais com maior percepção de ameaça, menor percepção de desafio, menor potencial de confronto e menor percepção de controle. Finalmente, os dados relacionados com a perdição da experiência de burnout demonstra que a exaustão emocional resulta então de uma conjugação entre fatores mais intrínsecos ao trabalho, como é o caso do excesso de trabalho, a produtividade, relacionais, o relacionamento que as pessoas têm no trabalho, e pessoais, que é a conciliação da vida pessoal e profissional. Também resulta do processo de avaliação cognitiva mais negativos, maior ameaça, menor desafio e menor potencial de confronto. A despersonalização resulta da conjugação
entre fatores relacionais, no caso da desmotivação e das relações no trabalho, e também de processo de avaliação cognitiva mais negativo, mas neste caso mais ao nível primário. Finalmente, a baixa realização tem a ver com fatores de stress relacionais, a desmotivação dos alunos e uma percepção mais baixa de confronto face às exigências de trabalho. Muito obrigado.